aprendendo sobre produto. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a estratégia de produto, com a nossa convidada, Renata. A Renata é diretora de produto na OLX e preparou uma aula muito, muito legal para a gente. Então, daqui a pouco a gente vai passar mais detalhes sobre a aula. Vamos começar aqui, então. Bom dia, sejam todas muito, muito bem-vindas. Podem continuar interagindo no chat. Eu vi que tem gente de vários lugares, Rio, São Paulo, Portugal, Santa Catarina. Então, sejam todas bem-vindas. Pessoal, agora os primeiros 10 minutinhos, a gente vai fazer uma introdução sobre o MDP, sobre quem que está aqui organizando o time, né, organizando todo o workshop para vocês, e aí depois a gente passa para a nossa convidada e a gente começa com o nosso workshop do dia. Deixa eu só ver aqui, tudo certo. Então, vou começar a passar aqui a apresentação. Bom, primeiro apresentando quem organizou esse workshop, né? O nosso time da iniciativa aqui do workshop é composto por mim, meu nome é Mayara. Eu sou PM em uma health tech chamada Sofia. A gente tem também a Adriana Rosário, que é PM na DOC. A Aline Oliveira, ela é Data Product Owner na Vivo. A Ana Cecília, é PM na Loft. E a Thaís Araújo é PM na Vetex. Eu vi até tem gente da Vetex aqui também, né? Então, esse é o nosso time, a gente prepara tudo com muito carinho para vocês. Então, quem quiser conectar depois, fica à vontade para mandar mensagem no LinkedIn ou alguma dúvida que ficar dos eventos também. Um pouco sobre a nossa agenda. A gente vai fazer esses 10 minutinhos, como eu comentei, vai ser a abertura. A gente vai ter depois 40 minutos de conteúdo teórico com a Renata. Depois a gente vai ter um intervalinho ali de 5 minutos e a gente volta para tirar dúvidas de vocês sobre conteúdo. Então, aqui a gente vai ter 25 minutos para tirar dúvidas e depois a gente vai ter 2 exercícios bem mão na massa para a gente poder colocar em prática o que a Renata ensinar para a gente. Então, a gente vai ter um primeiro bloco de exercícios que vão ser 15 minutos e a gente vai separar aqui vocês em grupos de até 9, 10 pessoas, vamos ver como, dependendo da quantidade de pessoas que tiver na chamada. Então, aqui a gente vai fazer um exercício de 15 minutos e depois a gente vai tirar 10 minutinhos para apresentar. E aí, claro que não vai dar para todo mundo apresentar, então a gente pode, se alguém se voluntariar, ou a gente pode escolher um grupo, 1 ou 2 grupos no máximo ali para apresentar os resultados desse exercício que a gente vai fazer. Depois a gente vai para um outro bloco de exercícios, que esse é mais curtinho, são 10 minutos do exercício, 10 minutos de apresentação, e a gente deixa 15 minutinhos ali para encerrar, para considerações finais, alguma dúvida que vocês tenham ficado. Então, um pouco sobre mulheres de produto, né? Não sei se todas conhecem, todas seguem a gente nas redes sociais, mas a gente é uma ONG com o propósito de reduzir a desigualdade de gênero no Brasil, através de criação de um ambiente seguro e acessível para que todas as mulheres entrem na área, ou quem está na área consiga evoluir também, né, na carreira. E a gente tem mais de 10 mil pessoas no LinkedIn, em outras redes também. Alguns dos nossos valores, né, aqui a gente trouxe 6 valores, o que a gente mais tem como nosso logo, assim, né, é a sororidade. Então, ser uma mulher que levanta outras mulheres, a gente sabe que pode existir, às vezes, competição entre mulheres, e isso é o que a gente não quer. A gente quer ser uma mulher que, sempre que uma vai estar evoluindo, a gente puxa várias outras com a gente. Pertencimento, responsabilidade, diversidade intencional, ousadia na essência, né, ter coragem, acolher a vulnerabilidade, e sinceridade autêntica, que a gente tem um ambiente seguro para a gente ser transparente, franca umas com as outras. O impacto do Mulheres de Produto, né? A gente tem mais de 11 mulheres no Slack, mais de 500 ativas por semana. Quem ainda não está no grupo pode mandar aqui no chat para a gente manda as instruções. Mais de 70 episódios de podcast, 250 artigos, mais de 250 mulheres mentoradas, mais de 200 eventos realizados com mais de 13 mil mulheres impactadas, e aqui a gente tem eventos tanto online quanto presencial. As nossas iniciativas, a gente tem das redes sociais, né, tem os podcasts, todos os posts que a gente faz no LinkedIn, no Instagram, comunicação e artigos, a gente posta newsletter no Medium, para quem não conhece também, a gente tem o link ali no LinkedIn, e os projetos em grupos, que são as iniciativas que a gente tem relacionadas a que cada time organiza, né? Então, a gente tem o Lean Coffee, que é para falar de produto, o Clube do Livro, que é a escolha de um livro por mês, e a gente comenta sobre esse livro. Programas de mentoria, a gente sempre escolhe uma
mentora e uma mentorada, né, para trabalharem juntas durante um período. MDP curtas, que geralmente acontece presencial, então a gente tem em vários lugares, teve Recife, Florianópolis, São Paulo, Belém, tem vários lugares que acontecem MDP curtas. O workshop é a iniciativa que começa, que é essa que a gente está hoje, começou agora em 2023, então a gente está, se não me engano, na quarta ou quinta edição do workshop, então é uma iniciativa nova, e o curso que eu vou falar para vocês daqui a pouco também. Projetos internos, a gente tem um programa de embaixadora, como eu falei, que a gente conecta ali uma mentora e a embaixadora, que é o que a gente tem aqui hoje em dia, como cada embaixadora fica responsável ali por um grupo e para a gente organizar as iniciativas, pesquisa e inovação e captação de receita nossa feita através da loja MDP, da venda de livro e de parcerias oficiais ali, como a gente já fez evento com o Nubank, por exemplo, então a nossa receita vem daí. Aqui só para divulgar que a gente teve o primeiro curso do MDP, ele ainda está em andamento, na verdade, que é um curso do planejamento à escala, aprenda a mensurar produtos. Não sei quando vai ter a próxima turma, mas é mais para divulgar para vocês que a gente iniciou esse primeiro curso e provavelmente vão ter mais que vão vir aí na sequência. Tem também o livro, que foi feito só por mulheres, então é Gestão de Produtos Como Você Nunca Viu. O que referências femininas tem a mostrar sobre carreira, desenvolvimento e estratégia para criar produtos digitais melhores. É o primeiro livro sobre gestão de produto escrito por 30 mulheres, né, e em português. E aí, uma novidade também, que a gente tem até amanhã um cupom de desconto de 20% no livro. Então, essa semana, não sei se vocês sabem, foi dia 13, que foi terça-feira, foi o dia do programador. Então, a gente está comemorando a Semana da Programação, e a Casa do Código, que é a editora ali do livro, liberou para a gente um desconto de 20% no livro. Então, o cupom é Programação 2023, sem o cedilha e o acento, né? Vale até amanhã, e está com preço super acessível. O e-book está R$ 31, o impresso está R$ 63, e se você comprar o e-book e o impresso, fica R$ 75. Então, você pode comprar e ainda presentear uma amiga com o e-book, por exemplo. Então, esse código vale até amanhã, no final do dia, nesse site, casadocódigo.com.br. A gente tem também a loja MDP, tem camiseta, tem mochila, garrafinha, e tudo que toda a receita da loja, né, todo o lucro é revertido para ações aqui do MDP, para a gente reduzir a desigualdade de gênero. Então, tanto quando a gente tem algum evento que é pago, a gente sempre abre bolsa para poder incluir outras pessoas, então a gente usa essa receita para isso. A lojinha do MDP é só entrar no galeriapix.com.br, / mulheres de produto. Aí, já falando do próximo workshop, que eu sei que às vezes tem meninas que precisam sair um pouquinho antes, né, do final aqui do workshop, então já vamos comunicar agora para ninguém ficar de fora, mas o próximo workshop vai ser no dia 28 de outubro, vai ser sobre liderança de produto com a Caroline Gianni. A Carolina, ela é GPM na Arco, ela já passou pelo PicPay, ela é mentora e facilitadora ali na Terra e na Awari, então ela já tem bastante experiência com a parte de Product Leadership, e eu acho que vai ser um skill que toda pessoa ali que trabalha com produto tem que ter, né, da parte de liderança, então acho que vai ser um tema bem legal para a gente discutir também. Bom, é isso, 10 minutinhos aqui da nossa introdução. Vou passar agora para a Renata vai compartilhar a tela. E aí, aproveitando para agradecer, Rê, pela disponibilidade, por aceitar nosso convite, enfim, tá toda animada aí para esse conteúdo que a gente vai ter hoje. E fica à vontade para compartilhar a sua tela. E bom evento, gente. Gente, tá britânica, né? Tipo, 9h49, terminamos a abertura e vamos começar. Gente, rapidinho, bom dia. Eu tô muito feliz de estar aqui, de ter 107 pessoas aqui, gurias, juntas pra gente falar de produto. Então, mulheres de produto, obrigada pelo convite. Sempre é muito legal participar com vocês e eu me identifico mega com essa causa, porque sim, já estive a única mulher e sou ainda em alguns momentos a única da mesa, então quanto mais a gente se unir, se fortalecer, se desenvolver e dar
chance para as mulheres realmente conquistar os espaços dela, mas eu vou ter um monte de mulheres comigo e quando eu sair também, deixar o legado de ter muitas mulheres trabalhando em tecnologia. Então, bom dia, bora começar. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar aqui, porque eu queria conseguir ver a carinha de vocês, né? Mas eu não estou com duas telas aqui, mas tudo bem, vai dar certo. Qualquer coisa, eu não sei, não falamos, né? Mas as perguntas, como tem bastante gente, a gente fez um Slido, que daí eu acho que as gurias podem mandar, se não mandaram, porque eu me perdi, o link para a gente mandar. E lembra que na programação tinha lá, né, os 20, 25 minutos ao final da parte teórica para a gente tirar as dúvidas. Eu adoraria que vocês conseguissem me interromper e a gente conversar durante a apresentação, mas vai que muitas de vocês têm muitas dúvidas para a gente garantir que a gente consegue o começo, meio e fim da apresentação. Então, fiquem à vontade para colocar lá no slide, e aí no final a gente conversa sobre isso. Bom, bora lá, sobre estratégias de produtos. Eu gosto do nome dessa palestra, que aqui deram certo. Alguns não deram tão certo, tá, gente? A gente vai conversar sobre isso também, mas tudo bem, o que vale é o aprendizado e errar rápido. Um pouquinho sobre mim, e peço mil desculpas de alguém que já tem estado em alguma apresentação que eu estava, porque eu falo disso toda vez, mas é o que eu acho mega importante, a gente humanizar, né, as pessoas que estão falando, ou as pessoas que a gente trabalha junto, independente da cadeira, né? Nossa, diretora da OLX, mas eu sou isso aqui, eu tenho 2 cachorros lindos, o Suel e a Aloha, eu moro no Rio de Janeiro, eu gosto de surfar e surfo mal pra caramba, então, assim, todo dia é um aprendizado que eu tenho de ir pro mar e passar um perrenguinho para aprender. Minha experiência começou, né, em Santa Catarina, fiz faculdade na UDESC, saí de lá toda caxiazinha, ia passar de trainee, usar terninho na Avenida Paulista e trabalhar no Investbank, e assim comecei, passei num trainee de consultoria, mas de repente a tecnologia me pegou, e eu falo isso todas as vezes, que não fui eu que fui atrás de tecnologia, ela foi atrás de mim, e foi maravilhoso. Eu fui numa... eu até vou passar aqui, né? Não, antes não. Eu fui numa feira no Paraíso, de tecnologia liderada por mulheres, e lá eu conversei com a RH do iFood e ela já me chamou para participar do iFood, para entrar para o iFood. E aí a minha vida mudou. E de lá para cá foram 8 anos, foi 8 anos e meio em tecnologia, onde eu passei, né? Eu vou trazer para vocês, mas iFood, Uber, Rappi, e agora eu estou na OLX. Então, e é uma carreira que eu me orgulho bastante por ter passado em grandes big techs e conseguir trazer diversos cenários diferentes para a gente conseguir conversar sobre realidade de big techs, de empresas com comercial mais forte. Então, tem de tudo aí na minha carreira que a gente pode conversar e que eu gosto de trazer para vocês para fomentar a nossa discussão. Bom, falando um pouquinho de accomplishments, né, de coisas que eu desenvolvi para trazer para vocês. Então, na Uber, o iFood ele vai entrar lá para o meio da apresentação, que vocês vão ver que eu fiz um puxadinho assim, para a gente falar de estratégia. Mas na Uber, eu fiquei 3 anos, eu fui responsável pela operação na América Latina de Driver Access, que chamava na época, que é realmente a iniciação do motorista desde a hora que ele faz o login até o momento em que ele faz a primeira corrida. E eu fui responsável, lógico, né? Foi em 3 anos foram evoluindo, mas saindo de lá eu estava responsável por todos os países da Latinoamérica, morando metade no Brasil, metade no México, e fui convidada, uma coisa que eu gosto muito, para abrir o Uber Eats em Soweto, na África do Sul. Então, eu era responsável por algumas adequações de produto dos Estados Unidos para a América Latina. Vendo isso ser bem desenvolvido, eles me convidaram para ir para lá. E foi onde foi muito interessante a adaptação da cultura, porque produto é sobre isso, né? É sobre a gente olhar algumas coisas e se adequar e trazer soluções reais. E quando a gente vai para um lugar que não fala a nossa língua, não tem a nossa cultura, é marcado por um apartheid há 30 anos atrás, então é super recente a história, né, de apartheid dentro da África do Sul, num bairro do Mandela, né, que tem a história da África do Sul lá muito, muito latente. Foi uma imersão em produto, em desenvolvimento, em achar soluções que não estavam sendo previstas no começo, que foi muito rico e faz parte bastante de quem eu sou. Não tem como ser mais matching com mulheres de produto e com esse fórum, o desenvolvimento desse... Eu tenho mega orgulho, né, porque ele é um projeto, ele não é só um produto, ele é realmente um projeto, que é o Uber Elas, Mulheres na Direção de Suas Vidas, e assim, bem sucinto, quando eu entrei na Uber, a primeira query que eu fiz
foi para saber a diferença de gênero entre os motoristas, né, homens e mulheres. E na época, logo que eu tinha entrado, eu vi a discrepância entre o número de motoristas, né, o percentual de motoristas na base da Uber e o percentual de mulheres na nossa sociedade. Então, mais de 52% na sociedade e menos de 9% de motoristas. E claramente, mulheres precisavam de dinheiro extra e precisavam trabalhar no meu país. E, obviamente, a gente foi investigar, mas a resposta estava bem clara, que era questão de segurança, né? Eu não seria uma motorista de Uber numa grande cidade, então eu imaginava que as demais também não. E esse projeto começou como uma coisa paralela ao roadmap inicial, porque ele não era prioridade, e juntou pessoas de diversas áreas, de marketing, de operações, de segurança, de safety, de legal, né, do time de advogados da Uber, para a gente ir desenvolver e defender isso lá em São Francisco com quem tomava a decisão na Uber. E levamos muitos nãos, porque para a Uber, né, uma empresa americana, quando a gente faz qualquer diferença de gênero, a gente está discriminando. E a gente teve que chegar lá e mostrar para eles que, na verdade, não era discriminação, era necessidade. E a gente abriu, eu costumo falar, né? Abriu com uma machadada, saiu um monte de minhoca. A gente abriu muitos números importantes no tema segurança do Brasil. E quando foi 2019, antes da pandemia, segurança virou... não foi só por isso, foram diversas camadas, né, de conversas, de investigação e de conscientização e de discussão, mas virou uma bandeira da Uber em 2019, segurança para a América Latina. E lançamos no final de 2019 algumas funcionalidades dentro do aplicativo para mulheres motoristas. Então, não vou entrar em vários detalhes, mas um que é muito importante a minha ideia inicial, quando a gente desenhou, era: vamos fazer que a passageira escolha uma motorista mulher. Na minha cabeça isso era muito óbvio, tinham outros aplicativos que faziam isso, eu achava que era no-brainer, bora fazer. E aí, fazendo reuniões e levando muitos nãos, e tendo que pensar e vendo comportamento, eu entendi que isso induzia ainda mais a criminalidade. Por quê? Quando a passageira escolhe, ela tem certeza que é uma mulher que está vindo. Um homem pode facilmente estar com essa mulher ou se passar por essa mulher e ele sabe que está vindo uma motorista mais indefesa, mais fraca, enfim. Então, qual que foi a jogada disso de produto? A gente entender que seria ao inverso, a motorista, sem que o passageiro saiba, escolhe receber chamada só de mulheres. E isso aconteceu, foi muito legal. A gente também, outra pegada do produto, tinha opt-in, opt-out, porque não é que a motorista mulher se sente insegura a todos os momentos. Na verdade, se ela restringir para passageira mulher, ela vai diminuir muito os ganhos dela. Então, ela poderia fazer o opt-in e o opt-out. O que elas estavam fazendo? Então, a gente viu o comportamento, fazendo opt-in à noite, que elas tinham mais medo de dirigir à noite por causa de homens mais bêbados ou whatever, né? Mais escuros, lugares mais vazios. Então, quem antes não trabalhava à noite, começou a trabalhar à noite com esse opt-in. Na época, a gente aumentou 23% a receita média delas mensal. Então, foi muito legal esse projeto. E digo projeto que a gente fez parceria com ONGs também, a gente pegou parcerias com o financeiro para ajudar finanças básicas para as mulheres, foi bem legal. E hoje eu estou no OLX Brasil, então eu comecei lá em 2021, faz quase 3 anos que eu estou lá, 2 anos e meio, e eu comecei como GPM, hoje eu sou diretora de produto desde janeiro. Tenho 2 tribos, né? A gente está mudando um pouco a estrutura, mais abaixo do meu guarda-chuva, 8 PMs, 2 GPMs. Então, hoje eu falo que o meu produto eu já não vou mais em daily. Raramente, às vezes eu vou, mas é muito raro. Eu já converso pouco, acho que eu converso sobre as estratégias em alguns fóruns do produto junto com os times, mas hoje meus produtos são vocês. Meus produtos são os PMs, as PMs, o GPM, para ajudar vocês a contar essa história de uma maneira mais sólida, com mais embasamento, com mais técnica e com muita praticidade. O que eu percebo também é que todas essas dúvidas, né? Prioridades, não prioridades, quem é o dono de produto, como que a gente trabalha com marketing e comercial, como ser mais ágil, como convencer a engenharia a usar essa ou determinada agilidade, como que a gente fala de throughput, de peso, de camisas, tudo isso que eu passei ao longo da minha jornada, hoje eu sento com os meus times e oriento eles para que a gente chegue do outro lado. E é a deixa perfeita para a gente falar sobre estratégia de produto. Porque a estratégia de produto, produto não é uma carreira,
antiga, né? Em que tenha várias pessoas falando tudo sobre estratégia. Nossa, você pega um livro e você entende o que é estratégia, você consegue montar um to-do list, você consegue montar a sua estratégia do seu produto e entender o que é estratégia de produto. Eu acho que é um passo atrás, tá? Que eu quero trazer para vocês, para a gente ir abrindo essa caixinha desde o início. Eu vejo que tem muita dificuldade, e não é culpa de vocês, de entender o que é visão, o que é estratégia, mas a estratégia e os OKRs, os KPIs, como é que isso conversa? Então, é mais de uma estratégia? Eu tenho estratégia, a outra squad tem outra estratégia, como é que a gente faz essa colcha de retalhos se costurar? E eu gosto muito de prezar pela praticidade de trazer da nossa carreira, tá? Eu falo isso o tempo todo, né? Tem até no meu Instagram, quem não me segue, segue lá, Vida Real de Produto, porque é essa pegada mesmo. Vida real de produto. A gente, tudo bem, é sexy, é legal, é uma carreira muito legal mesmo, mas a gente sabe que na nossa cozinha não é tão sexy assim. A gente tem discussões muito operacionais, a gente fala sobre números, a gente discute muita coisa. Realmente, o roadmap, ele não tem nada de romântico. Aliás, ele não é nada romântico. E a gente precisa cada vez mais falar disso, tanto para as pessoas que já estão nessa carreira, que legal, a gente vai abrindo Obrigada, Cami. A gente vai abrindo essa caixinha, né? Abrindo essa cabeça para a gente conseguir olhar as coisas mais do jeito como elas são, e principalmente também para as pessoas que estão entrando nessa carreira. Que às vezes tem uma visão de que a gente está no Silicon Valley, pensando realmente na próxima disrupção. E nem sempre assim, às vezes a gente não está pensando na próxima disrupção, e a gente está fritando um bom pastel. E tudo bem, todo mundo aqui frita pastel. Eu frito pastel até hoje, vou fritar para sempre. Então, tirar esse romântico e entender que os pastéis estão ali é muito importante também para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Boa! Quero começar, lembra que eu falei para vocês, quero começar lá do início. Qual que é a diferença entre visão e estratégia? Adoraria abrir aqui para vocês me ajudarem a falar, mas 112 pessoas não vai dar, então eu vou falar e depois vocês podem trazer as dúvidas. Mas, em suma, a diferença entre uma e outra é que a visão, ela é macro. Pensem como assim, nossa, a visão é onde a gente quer chegar, é inspiracional, tem que ser desafiadora, geralmente é feita pelos super níveis altos da organização, que às vezes é C-level, mas às vezes vem de CPO também, depende da maturidade da empresa. E a estratégia de produto desce alguns degraus e vem para a gente. Como que a gente chega lá? Onde a gente... quais são os passinhos que a gente tem que fazer para chegar na visão de produto? Então, trazendo spoiler, tem mais de uma estratégia de produto? Muito. Todos os produtos têm estratégia? Quase todos. Todas as squads têm estratégias? Sim, deveríamos, tá? Por que eu digo que quase todos os produtos? Porque às vezes você está lançando uma feature, que é a gente vai detalhar mais para frente, mas que é uma inovação, uma inovação nada, desculpa, uma melhoria do que já tem. Tem lá uma estratégia, mas não precisa de um business case, né? Acho que quem aqui veio de administração ou já trabalhou com consultoria, alguma coisa, essa palavra business case, a estratégia do produto é o business case do nosso produto. Ou seja, vai ter que contemplar os fatores para mostrar para a empresa, para o nosso time, para a nossa liderança, que é um degrau importante para que a gente chegue na visão. Um pouquinho do que eu falei, mas com um pouquinho mais de detalhe. Depois esse material vai ser disponibilizado algumas partes para vocês também. Eu gosto dessa frase do Inspired. Aliás, quem não leu Inspired aqui, por favor, leiam, tá? Inspirado, né? Tem o Inspirado e tem o Empowered. O Empowered não tem versão em português, mas o Inspirado tem. E é muito legal, gente. Eu tenho, de verdade, eu tenho ele na minha mesa, porque às vezes, para essa apresentação, eu abri ele algumas vezes para retomar alguns conceitos. Ele é realmente bem importante para a nossa carreira. E eu amo essa frase, né? A diferença entre visão e a estratégia é análoga à diferença entre boa liderança e boa gestão. A liderança inspira e a gestão ajuda a chegar lá. E é isso, lembra? Visão, nossa, romântico, desafiador, putz, onde a gente quer chegar. A estratégia é, cara, legal, vamos aterrissar e como a gente chega lá. Então, um pouquinho de mais prático que eu gosto de trazer. Então, visão, onde a gente quer chegar, de 3 a 5 anos, muito conectada com a estratégia da empresa. Então, vem a empresa, sei lá, queremos alavancar a parte de mobile, né? A gente quer ser mobile first em 5 anos. A visão de produto vai ter que contemplar isso. Porque pensa, quer chegar mobile daqui a 3, 5 anos, a gente fala, nossa, vamos investir bastante no nosso canal de web.
não está conversando com a estratégia da empresa. A estratégia da empresa quer ser uma empresa vista e com maior receita vindo de aplicativo. Então, a gente precisa estar sempre conectado a isso. E serve para motivar os times e evangelizar a empresa. Toda vez que a gente pensa em visão, pense que se você, sua GPM, sua diretora, sair da empresa, a visão continua. E ela precisa fazer sentido para quem entra e para quem lê de novo. Quando a gente vai para a estratégia, é foco, é aterrissar, é foco. Então, full potential das squads. Guarda essa aí que eu vou trazer para vocês, que isso está dentro da minha cartilha das apresentações sexys, tá? Eu gosto muito de produto com apresentação sexy, vou trazer aqui para vocês algumas. E o full potential das squads é uma dessa minha cartilha de dicas, tá? Conjunto de produtos para chegar na visão. Ou seja, temos lá a visão da empresa, a visão de produto, que às vezes é junta, às vezes é separada, e aí a gente tem as nossas squads. As nossas squads pode ter uma estratégia da squad e algumas estratégias de produtos que conversem com de outras squads, ou mais de um produto que é entre squads, ter uma estratégia só também vale, depende da realidade da empresa. Importante trazer aqui, eu vejo que às vezes os PMs, eles ficam muito presos numa caixinha. Ah, mas isso é meu. Ah, mas essa é a estratégia do produto que eu lancei. Ah, gente, esquece isso. Quando a gente vai para a vida real de produto, as coisas são mais fluidas. Às vezes tem sim uma estratégia de um produto que junta mais de uma squad. Eu tenho hoje, atualmente, uma específica do portal, Zap Mais, né, de imóveis, que junta 4 squads nessa mesma estratégia. E tudo bem. E às vezes são de diferentes tribos. Tá? Então, eu acho que abrir um pouquinho a cabeça para essa fluidez é algo que é diferencial também quando vocês entram nas empresas, tá? E ferramenta poderosa para alinhar produto, comercial, marketing. Gente, estratégia de produto do produto. Vou lançar alguma coisa importante dentro do portal. Legal, vou fazer a estratégia onde eu quero chegar ali para frente, que a gente vai detalhar. Isso é poder de conversação, de negociação, de convencimento das demais áreas que não sabem o que a gente está fazendo. A estratégia de produto não é só para a nossa cozinha. Muito pelo contrário. Às vezes, na nossa cozinha, a gente se entende e a nossa estratégia não está tão clara para a organização. Rapidinho sobre visão de produto, a gente falou bastante daqui, mas geralmente é feito só pela área mais executiva da organização, às vezes é separado entre visão da empresa e visão de produto, mas às vezes, quando a empresa é muito product-centric, a visão de produto da empresa se mistura e vira uma coisa só, e tudo bem também, tá? Geralmente vem agências, consultorias, aquelas entrevistas infinitas para falar com vocês, para construir esse material, isso é bem comum. Geralmente também, se está fazendo certo, é olhar para frente, tá? Então, a gente está olhando para frente, que fala, né, o que te trouxe aqui não vai te garantir que chegue ali. Então, é realmente esse pensamento de legal o que fizemos até agora, mas vamos olhar para frente. E precisa ter todas as áreas compradas, tá? Então, suspeitem se a empresa de vocês, se a sua diretora de produto, se a sua CPO está fazendo uma visão de produto e está muito só com vocês em engenharia. Está errado. Precisa ter o opt-in e a participação das outras áreas também. Uma frasezinha de Jeff Bezos, não é a pessoa que eu mais admiro no mundo, mas ele traz bastante questões, né, de tecnologia e de frases legais também para a gente pensar, seja teimoso com a visão, mas flexível nos detalhes. O que isso quer dizer? É a nossa chamada para a estratégia. A visão, ela precisa ser desafiadora, ela precisa começar a traduzir onde a gente quer chegar. Então, geralmente, a gente é um pouquinho mais pé firme. Mas ela não pode ser tão restrita ao ponto que as estratégias, né, que o como, fiquem engessados. No como, a gente deveria ser flexível. Mas flexível ao ponto de mudar o tempo todo, é isso? Claro que não, né? Nós, produtores, sabemos que mudar o tempo todo é ruim, bagunça, dá retrabalho, dá desperdício. Mas entender que às vezes o como que você começou o ano na sua cabeça, falando, nossa, eu tenho certeza que é isso aqui, geralmente vai para um discovery, para uma entrevista com o usuário, um teste de usabilidade, e mostra pra gente que só na sua cabeça que funcionava, porque na verdade o usuário não entendeu nada. Milhões de vezes eu faço isso, tá? E até hoje eu falo, nossa, eu tenho certeza que vai para esse lado, e de repente não vai para esse lado. E a gente tem que aceitar que as coisas funcionam dessa maneira, somos pessoas, né? E os nossos usuários, antes de tudo, também são pessoas que são complexas. Um pouquinho aí, legal, entender uma visão, vamos começar a entrar no teórico da estratégia, que eu tentei ao máximo desdobrar
como prático para a gente, né? Não dá para satisfazer todo mundo o tempo todo. Então, quando você for defender a sua estratégia de produto, seja ele da sua squad, que a gente vai detalhar um pouquinho mais, seja ele de um produto que você está lançando, entenda-se que, ao final, é você, produto, que toma a decisão. Vai ouvir bastante stakeholders e você não vai agradar todo mundo. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem prático. Hoje eu estou fazendo, junto com uma das squads, algumas definições dos anúncios de imóveis dentro do portal. E o comercial tem várias restrições com o que a gente está fazendo, porque muda um pouco a dinâmica como ele fala com os clientes, os anunciantes. Legal, a gente vai ouvir todas, a gente vai tentar mitigar na estratégia, mas vai ter coisa que a gente vai olhar para eles e falar, mas é desse jeito, porque essa é a disrupção que a gente está pensando. Se a gente for fazer do mesmo jeito, a gente não vai ligar para nenhum, né? A gente não vai chegar em lugar nenhum, não vai mudar nada. Então, e é papel do PM entender essa dinâmica. Por que eu digo entender? Não adianta ser um PM que bate, não, vai ser assim e pronto. É parte do nosso papel e a complexidade do nosso papel ser fluido, né? Ser político, conversar com várias áreas, ser a pessoa que eles procuram para conversar. Mas é preciso trazer essa decisão final que nem sempre agrada a todo mundo. Não viaje, acho que essa é importante, não viaje. Por quê? Tem um monte de gente, a visão da empresa é chegar em tal. Aí eu vejo meus PMs mais criativos, o que eu adoro, porque a criatividade faz parte do nosso papel também, começar a viajar na maionese. Nossa, mas eu acho que tinha que fazer isso. Putz, porque uma vez eu ouvi que ia ser legal, eu falei com um anunciante, eu falei com um usuário, nossa, numa outra empresa que eu fiz, legal, cadê os números que conversam com o objetivo de negócio? Todo mundo quer fazer coisas legais, gente. Eu também quero. Eu tenho várias ideias que eu ainda não consegui botar no papel. Mas não é a qualquer momento que a gente vai fazer isso. E a gente responde para uma empresa e para uma estratégia. O quanto mais vocês se ponderarem a focar em números e olhar e falar assim, tá, mas isso está conversando com o objetivo que foi traçado, mais vocês vão passar por isso de uma maneira mais madura e ir evoluindo nessa cadeira, porque é uma cadeira política também, é uma cadeira que a gente tem que saber dialogar e saber defender. Se a gente viaja muito, a gente perde um pouquinho o fio da meada. Converse muito com comercial e marketing. Gente, inerente, é sempre legal falar com o nosso comercial, marketing, atendimento? Sei que não. Às vezes não é tão legal, mas a gente precisa, porque eu vou retomar lá, que em algum lugar dessa apresentação, eu acho que eu falo disso também, porque eu gosto de voltar sempre. O maior erro do PM é apresentar algo que já foi definido para as áreas adjacentes, né, para os nossos stakeholders. Por quê? Porque eles vão botar defeito. E você vai ter que refazer. E o seu time vai ficar muito chateado com você, porque ele vai sentir que perdeu tempo. Então, você se queimou com o comercial, com o marketing, e também está tendo alguns problemas com o seu time. Porque ele vai falar, pô, a gente fez, desenvolveu, já está pronto, agora a gente tem que voltar para rever a regra. Então, precisa conversar muito com o comercial. Seja obcecado por clientes. Essa frase é romântica? É muito romântica, mas ela precisa existir. Isso quer dizer que você vai ficar falando com seus clientes o tempo todo? Não. Mas quer dizer que, às vezes, eu vejo produteiros chegando para mim com soluções que nem falou com ninguém. Não olhou um dado de C7, não olhou um dado de NPS, não olhou um dado de usabilidade, não fez um focus group, não fez nada. Pegou, às vezes, uma pesquisa antiga que tinha dentro da gaveta da empresa e assume como verdade. Gente, não dá. Porque o que vai acontecer? Vai chegar lá na hora e eles não vão entender. Vou trazer um exemplo prático da minha cabeça, que eu gosto de trazer quando eu faço, porque não estou apontando dedo para ninguém, né? O nosso erro, tipo, o erro é meu e eu boto em quem eu quiser, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Tinha uma usabilidade lá de agrupamento de anúncios que eu virei e falei assim, nossa, eu tenho certeza que se a gente colocar o tique, as pessoas vão entender que elas podem colocar, selecionar mais de um. Porque, para mim, isso é óbvio, a gente vê em outros portais isso acontecendo, para mim era muito intuitivo. Design foi lá e ninguém entendeu o tiquezinho. Claro, também lá vou eu, né? Como também a gente tem que questionar até os nossos testes. Eu falei, tá, será que tá claro? Será que o wording estava certo? Será que as pessoas entenderam no sentido de ver até o escrito, né? A gente induziu eles a fazer ou não? Questionável, e a gente está revendo isso, mas na minha cabeça isso era mais intuitivo possível e não tinha erro, para mim já podia ir para prod, não precisava nem testar, aí design me forçou a testar, beleza, bora testar, e eu dei com o burro na água porque realmente não foi tão intuitivo.
E concorrentes. Gente, é importante os concorrentes. Por quê? Não estou dizendo que a gente tem que olhar para concorrente o tempo todo. Por exemplo, quando eu estava na Uber, a gente não olhava para a 99 o tempo todo. Por quê? Porque a estratégia da Uber era ser pioneira. Se você fica olhando muito para os seus concorrentes, você vai fazer mais do mesmo, mas não olhar para eles, gente, porque tem muitas vezes na nossa vida real que o nosso concorrente está fazendo algo que a gente já devia estar fazendo. E aí a gente pensa, nossa, vamos chegar lá e fazer. Ah, aí vem design. E se tiver algum design aqui, só amor, tá, gente? Que é o papel de vocês mesmos. Mas fala assim, nossa, não, mas a gente tem que testar a usabilidade disso, daquilo. Cara, o nosso concorrente já está fazendo, já está aceito. Para quê? Vamos encurtar esse caminho e vamos fazer esse lançamento para a gente começar a pensar no próximo. Então, concorrentes é muito importante, porque às vezes eles já estão fazendo coisas que a gente está atrasado, e isso é importante, a gente precisa correr atrás. E a estratégia de produto, exatamente, Tatiana. Eu vou falar de alguns produtos que isso ficou bem claro nos últimos 4 meses. E a estratégia de produto tem que ser apresentada várias vezes. Eu brinco com o meu time, gente, é Herbalife, sabe? Não posso fazer com propaganda, mas sabe, tipo, me pergunte como, vamos repetir. Sabe o Jequiti do SBT, que às vezes aparece? A estratégia, ela precisa. Por quê? Porque as pessoas esquecem, e as pessoas na nossa empresa, principalmente as demais áreas que não estão preocupadas o tempo inteiro com o nosso produto, elas têm memória seletiva. Acabou. Às vezes você apresenta para todo mundo, olha, esse produto, começo, meio e fim, em dezembro, eu penso em estar dessa maneira, tal. Maravilhoso. Faz 3 semanas o diretor, eu vivo isso muito, tá? O diretor comercial fala assim, nossa, mas eu não lembro da gente ter conversado disso. Eu falo, gente, mas eu tenho até print. Legal. Tem que ficar repetindo, é o nosso papel. Infelizmente, a gente a nossa turnê do produto, ela tem que acontecer quase que anual, tá? A gente tem que passar e repetir bastante a estratégia para que as pessoas entendam. E lembrem, aqui eu falei, né, tem um slide específico para isso, que é a comunicação com os stakeholders, tá? Então, volto no Inspired, lembrem bem, Inspired é bem importante a gente ter na nossa cabeceira, mas é realmente o que eu falei para vocês, às vezes é uma prepotência nossa, ou às vezes é uma ingenuidade, e às vezes é a correria do dia a dia mesmo, tá? A gente não alinha direito o começo, meio e fim do nosso produto. Corrido, não é sempre que a gente tem tempo de fazer todas essas coisas, eu super entendo e eu vivo isso com vocês, mas a gente tem que mapear e fazer a estratégia da nossa comunicação no momento do planejamento, tá? A nossa estratégia, o que a gente está criando para o nosso produto, precisa estar nas demais áreas, de alguma maneira. E aí vai depender da maturidade da sua organização. Se vocês têm algum fórum específico que vocês vão falar, legal. Se vocês têm chamar as pessoas e marcar reunião, vocês vão ter que fazer a leitura desse cenário e a partir da segunda e terceira vocês já começam a aprender, tá? Na primeira vocês vão dar uma penada para entender com quem vocês falam e depois vocês vão entender a dinâmica dessa lógica, né? De trazer essa comunicação. Então, reunião semanal, quinzenal, apresentação atrativa sobre a estratégia de produtos. Aqui é a apresentação sexy que eu falo. Então, um parêntese, né? Eu falo para o meu time, cadê a apresentação sexy desse produto? Cadê? Produto é sexy. Eu falo isso o tempo inteiro, produto é sexy, principalmente com quem não conhece. Então, pensando assim, eu tenho um produto hoje de mudar a busca por proximidade. Pensando aqui, tem lá a busca dos motoristas e tudo mais, você vai poder fazer um círculo no mapa ao invés de colocar seu endereço. Estou chutando aqui, esse produto nem foi lançado, tá? Legal, isso aqui. Tá, onde eu vou trazer o passo a passo do que tem que ter, né? Onde eu quero colocar as coisas e tudo mais, legal. Como é que eu vou trazer isso numa apresentação ou para alguém que vai entender? Eu vou fazer um mock-up, eu vou clicar numa telinha em que abre, que expande, sim, porque as pessoas são pegas pelo visual. As pessoas, no geral, elas não estão num primeiro impacto com o seu produto, pensando no back-end que está buscando os dados de bairro de São Paulo dentro da base do correio, que faz fazer o agrupamento, sabe aquele technicase que quando a gente entra também a gente não sai? Não, é um passo atrás, como que vai mudar a experiência, quais são os resultados que a gente vai obter, uma apresentação curta e sexy para que você dê para o seu GPM, para a sua diretora, e você em algumas reuniões também possa fazer, e que as pessoas se prendam e lembrem do seu produto.
Eu acho que tem muitas coisas incríveis sendo feitas na nossa casinha que a empresa não sabe, e aí a gente tem que ouvir das empresas assim, nossa, mas o produto está demorando para entregar, não entrega nada. Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi bastante, tipo, produto não entrega nada, produto só fala não, mas produto demora muito. Tem coisas incríveis sendo feitas na nossa casinha, só que a gente não está mostrando de um jeito que as pessoas escutam, porque também tem essa, meus PMs, às vezes eu vou para reunião e eles vão mostrar, eles vão num Techniquez, gente. Eles vão numa reunião de negócio falar de back-end. Esquece, ninguém vai nem escutar, sabe? É aquela hora que a pessoa vai dar uma olhadinha no Slack para ver o que está acontecendo. Não é nessa hora. Tem fóruns para a gente falar de Techniquez. Fóruns estratégicos e com as demais áreas precisa ser sexy. Não esqueçam da palavra sexy porque ela é importante. Canal de Slack atualizados, beleza. Às vezes tem o, né? Tipo no Slack. Às vezes tem um canal específico com toda a empresa, depende da empresa, cria um canal, se isso funciona para você. E entrega de valor periódica e apresentação dos resultados. Isso é importante também, porque também o que acontece muito? Fez a estratégia linda, conversou com todo mundo, tá lá, né? Todo mundo entendeu que você quer fazer a busca por região dos motoristas. Ótimo, tá todo mundo feliz. De repente, ninguém mais escuta falar sobre esse produto. Esse silêncio que eu fiquei aqui 1 segundo é o silêncio que fica na organização e isso cai no esquecimento e aí, produto não entrega, produto não impactou o número, aí não tem como te defender. A gente precisa trazer acompanhamento dos resultados, quinzenal, mensal, trimestral já é demais, é quinzenal e mensal mesmo, para chegar no final do quarto e ter uma correlação entre o objetivo da organização e os resultados que vocês obtiveram. Lembrem-se, retomando lá do início, tudo que a gente fizer e construir a estratégia, vender a estratégia e botar para a prod e chegar nos resultados, deveria conversar com a visão maior da organização, correto? Se não está fazendo isso, tem algo errado e questionável. Tá, vamos assumir que está fazendo isso. Legal, a gente está fazendo certinho e está conectado com a visão. Se a gente não apresenta os resultados, como é que a gente mostra para a empresa que a gente impactou o indicador? Não sei. E aí, qual que é o problema? Vem alguma outra área que fez, às vezes, coisas menores, ou, enfim, que fez alguma coisa para impactar e faz aquele carnaval na reunião de fim de quarter, né? E daí fica assim, nossa, essa área realmente impactou o indicador. E você lá, que sabe que você tem a sua fatia do bolo, você impactou, ninguém sabe e a gente não se vendeu direito. Então, é importante essa comunicação com stakeholders. Agora, a gente vai realmente para o que eu chamo de estratégia de produto na prática, que é o full potential das squads. Isso sou eu falando, tá? Eu falo para o meu time o tempo todo. Cadê o full potential? Cadê o full potential? O full potential, ele é o material guia da estratégia dessa squad. E aí, eu, particularmente, peço para todas as squads, tá? Cada squad tem o full potential. O full potential não é um material morto, assim, que você faz uma vez e nunca mais olha para ele? Não. Tá? Ele precisa de começo, meio e fim. Ele vai ser modificado a partir do momento em que a visão da empresa muda, a visão da tribo muda, as coisas são cascateadas. Mas é uma boa base para você conseguir até defender para o teu time. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei milhões de vezes. Você entra numa squad nova, vamos voltar para o Miro para entender o que a squad faz, o que a squad não faz. E daí vai lá o Miro com os engenheiros e bota o que faz, o que não faz. Quando você tem esse material, né, esse full potential, claro que ele vai ser atualizado, mas todo mundo que sair e entrar deveria saber o que essa squad começa e faz, tá? E para que ela está aqui. Então, eu chamo também o full potential, né, do sonho grande. Ou seja, para essa squad, onde a gente está e para onde a gente quer ir. E qual que é o meio. E esse meio são pequenos produtos em que a gente vai chegando, a gente vai garantir que a gente chegue lá. A gente vai saber todos os pequenos produtos de ano? Claro que não. Eu adoraria que as squads soubessem pelo menos o próximo quê. E às vezes a gente pena para conseguir o próximo quê, saber quais são os produtos que a gente está pensando em lançar ou validar. Mas, e se souber do ano, vai engessar muito trabalho também, não é legal. Mas é ideal que a gente tenha o mínimo de previsibilidade para a gente conseguir justificar por que a gente está querendo chegar no final do ano dessa maneira. Porque se você não tem o como é que você sabe onde vai chegar? Então, o que esse material precisa ter? Eu já vi aqui, que, né, eu não consigo acompanhar todo o chat, impossível, mas que pediram
se tem template do Full Potential, eu posso trazer algum para vocês e daí falo para as gurias mandarem. Eu não preparei, mas tem lá. Mas o que não pode faltar no Full Potential? De jeito nenhum. Visão da Squad. Para que ela existe? Atrelada à visão de produto e à estratégia da empresa. Pode sim mudar ao longo do tempo. Precisa de engenharia e produto comprando a ideia. Tantas vezes também eu já cheguei, né? Eu já fui líder de tribos de plataforma. Daí fala assim, nossa, não, visão, não muda. Essa plataforma é responsável por garantir a integração XPTO. Gente, mas a empresa está precisando que a gente olhe para outras integrações também. Isso aconteceu real na minha vida. E aí, como é que a gente faz isso? Entendeu? Então, é importante a gente ter essa visão do todo e entender que a nossa squad vai mudar à medida que a empresa precise de mais coisas. Não é aceitar tudo que vem, mas é entender que as coisas precisam vir. Benchmark, produtos que garantirão a visão. Então, detalhamento dos produtos que serão lançados com explicação numérica da prioridade, contexto de mercado que justifiquem e detalhe do produto proposto. Isso em um ano? Não, em um quarter, 2 quarters, mas é preciso, olha, essa é a nossa missão. Como é que a gente chega nessa nossa missão? Com esses e esses produtos. Por quê? Números da nossa empresa que justifiquem e sim benchmarks. A gente precisa fazer pesquisa de mercado para esse Full Potential. Pesquisa detalhada do que está rolando no mercado, concorrentes, telas, testes, usabilidade, flywheels, inspirações nacionais, internacionais. É a hora de dar uma viajada sim, porque esse material, ele é um material que às vezes você vai pegar alguns slides para montar outras apresentações. Sabe, ele vai ser meio que uma base para você entender e conseguir evangelizar a empresa de onde você quer chegar nessa squad. Mas é importante. Aqui é um lugar para você viajar um pouco mais mesmo, não tem problema. E a proposta Now, Next, Later. É bem importante isso também. Não é um roadmap, não é um roadmap. Você está casando com esse Now, Next, Later? Não, gente, você não está casando. No máximo, você está casando com o Now, porque o Now deveria conversar com produtos que garantirão a visão. Ou seja, você está falando de alguns produtos que você tem mais detalhes e números, deveria estar casando com esse Now. O Next to Later é onde você deixou sua imaginação vir mesmo, benchmarks, concorrentes, as suas análises, você coloca o Now Next Later, valida com engenharia. Esse Next Later é mais difícil para engenharia, tá? Pensando bem assim, eles vão ter uma vaga ideia, mas eles vão questionar, porque não é muito detalhado, eles vão questionar bastante. Mas principalmente com essa liderança de produto. A gente precisa estar comprado junto com vocês para que a gente comece a evangelizar a empresa desse material. Geralmente é um slide, é um PPT de uns 20 slides, tá? O Full Potential. E ele, às vezes, é utilizado ou não completo. Na verdade, eu acho que poucas vezes ele é completo. A maioria das vezes ele não é... Ele é utilizado em camadas, tá? Beleza. Um pouquinho que eu falei, lembra que eu ia puxar um pouquinho... O iFood para depois, né? Quando a gente fala de olhar concorrentes para a estratégia do nosso produto, é muito importante e às vezes a gente se esquece. E para mim, a minha maior experiência que eu vivi e que é um benchmark incrível é do iFood com o Uber Eats e a Rappi. Então, quando eu estava no iFood, a Uber Eats e a Rappi estavam entrando no mercado. E o iFood, ele era top of mind, mas ele ficou... Gente, a Uber tá vindo, a Uber vem queimar dinheiro, a Rappi vem queimar dinheiro. Eu já estou num mercado um pouco mais amadurecido, eu não estou a fim de queimar esse dinheiro todo, porque quando a pessoa, né, quando tem entrante, a grana é muito maior que se quer queimar. Vídeos chineses entrando no nosso marketplace, eles estão queimando dinheiro. E aí o iFood começou a olhar e ver a estratégia, o que eles fariam, né? Qual seria a estratégia de entrada desses concorrentes para dentro do mercado nacional? E começou a pensar em várias camadas para a gente, na época, se blindar dessa estratégia. Então, teve uma parte comercial muito forte, que eu acho que, para mim, o iFood deu aula, tá? Que foi exclusividade com os maiores e interiorização. Então, o iFood ele era muito forte nas capitais. Hoje, você vai em qualquer cidade pequena, tem um monte de restaurante. Isso foi bastante comercial, na época, olhando. E de produto, a gente foi conversar com os restaurantes e ver quais eram as dores dos restaurantes. E a gente entendeu que as dores dos restaurantes eram margem, dinheiro, né? Porque o restaurante ele tem uma margem muito pequena.
consumo é muito restrita a margem. Eu não estou falando de um Shining Box, né? Eu estou falando de uma hamburgueria que o cara fez a hamburgueria do sonho dele. E aí ele construiu esse restaurante. Então, a gente começou a entender essas dores e viu que uma grande forma de conseguir blindar era a gente se aproximar deles e garantir, da nossa maneira, uma relação mais legal com eles, mais clareza dos ganhos deles e também economia. E aí foi de onde saiu o iFood Shop, que até hoje está vigente, que é a gente pegar o montante de restaurantes e negociar melhor insumos e embalagens. E na época que isso a gente no iFood começou a mudar, mas era realmente um produto de gestão em que o restaurante conseguisse ver os números dele no iFood. Não foi isso que foi o grande gol da fortaleza, que é o iFood hoje? Não foi, mas ajudou comercial a chegar lá e ter bastante poder de barganha e de conversa com os restaurantes, principalmente os menores. A gente não está falando aqui dos maiores, a gente está falando dos menores. E essa sacada de olhar para o concorrente, pensar no momento que ele vinha, pensar que ele ia gastar uma grana com cupom e entender como é que a gente, do nosso jeito mais maduro, conseguiria traçar uma estratégia de relacionamento com os restaurantes, foi algo que eu vivi na prática e que eu acho que é um super benchmark das nossas empresas nacionais. Outra pegadinha também, a gente já evoluiu bastante nesses assuntos, mas a gente tem muito também que aprender com as nossas Big Techs, porque elas erram e acertam simultaneamente e a gente precisa parar para olhar. E quando olha para a concorrência e para a maneira como que a gente lança produto, é muito importante também. Então, não vou chover numa olhada aqui, que eu acredito que todas vocês já estão cansadas de ouvir, né, sobre o X, né, o Twitter e a Threads, mas olha isso, na semana que o Twitter falou que ia começar a cobrar por postagens, por número de postagens, por número de repost, lançou-se a Thread, com vários pontos de atenção no produto. Quem usou inicialmente sabe, mas ela lançou por quê? Porque ela aproveitou uma onda e entrou e falou, vamos lançar esse produto. Qual que, na minha opinião particular, dividindo aqui com vocês, foi o erro da estratégia de produto? Mas não foi da estratégia, foi da aplicação. A estratégia de produto, ao meu ver, entendeu que ia lançar com problemas de usabilidade e com algumas coisas incompletas. A execução precisava ter sido mais rápida. Ou seja, lançou legal, foi uma febre, todo mundo baixou thread, eu não sei se vocês lembram. No dia, todo mundo baixou thread, de repente começou a parar de usar. Por quê? Porque tinham usabilidades muito importantes no Twitter que a thread não correu atrás na próxima semana. E aí, o que acontece? Isso cai um pouco por terra a estratégia. A estratégia provavelmente era ser diferente, ser a Twitter do futuro, né? Uma Twitter mais legal, um Twitter que não... falei né? Eu tenho uma mania de usar aplicativo e empresa no feminino, mas enfim, um Twitter mais legal, um Twitter que seja mais, né, mais legal depois de todas as mudanças, mais amistoso, mas, na minha visão, perdeu o calendário de lançamentos para se equalizar. E aí, realmente, a estratégia fica falha, porque a estratégia também vale esse disclaimer. Tudo cabe no PPT, né? PPT é maravilhoso, cabe tudo lá. Como é que a gente executa? Essa é a outra parte que dá outro workshop, né? A execução da estratégia, porque essa é a definição da estratégia. Mas, para mim, aqui teve um problema grave de execução da estratégia. E quando a gente fala do GPT e do Bard, do Google, para mim, o Google está fazendo perfeito. Tá? Então, o Bard é a inteligência artificial do Google, que foi lançada mundialmente com muitas deficiências na usabilidade. Nem tanto na usabilidade, mas na inteligência artificial mesmo. Ela ainda está bastante crua. Claro que faz umas 2 semanas que eu não mexo no Bard, mas está muito cru, estava muito cru quando eu mexi. Mas assumiu-se em empresa, né, numa apresentação para o mundo, que é uma inteligência artificial que vai ser alimentada. Ninguém tem dúvidas de que o Google tem todas as ferramentas na mão para chegar do outro lado, inteligência artificial, mas decidiu se lançar. A estratégia foi, vamos lançar de uma maneira que seja, e a gente fale abertamente para os nossos usuários de que ainda não está pronto. Quantas vezes na nossa empresa, não sei vocês, mas as demais áreas, ou a gente mesmo, se prende em lançamentos ou em produtos porque não está tudo testado, e às vezes não é um produto com tanta amplitude quanto o Bard do Google, gente. Pensa isso, a inteligência artificial do Google mundial. Às vezes a gente tem, nossa, tem esse botão para enviar mensagem.
Não, mas a gente não testou o suficiente. Não, mas espera aí. Pensa, né? Tipo, eu gosto de trazer essas analogias para a gente se colocar um pouco na nossa vida real e ver que sim, dá para fazer de maneira mais flexível do que às vezes a gente pensa na nossa cabeça. O que a gente precisa entender é clareza do para onde a gente quer ir e depois um próximo passo que não cabe aqui nessa 1 hora com a gente é aonde a gente quer chegar, né? Tipo, o plano de ação mesmo, a execução dessa nossa estratégia. Vamos lá, o que não é estratégia de produto, mas que precisa ter nossa estratégia de produto? Então, aqui também é um slide que dá para tirar foto, né? E levar para dentro de casa assim, legal, o Full Potential, eu preciso lá da minha squad, e a minha estratégia não é sobre isso, mas precisa estar relacionada com isso. Acho que esse slide resume bastante a nossa aula, tá? Ela não é sobre metas e métricas, vamos falar disso também. Metas e métricas precisam tangibilizar a nossa estratégia, mas a nossa estratégia não é meta. Então, se você estiver numa conversa com outras áreas, com C-Level, com CPO, até com o diretor de produto, e falar, nossa, aumento de receita ou aumento de usabilidade é a nossa estratégia de produto. Não. Isso é como a gente vai medir ou onde a gente quer chegar, mas a nossa estratégia de produto é dentro disso, é o como a gente vai chegar nisso. Tá? Não é roadmap. Fala assim, nossa, a nossa estratégia de produto é até dezembro cumprir isso, 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 isso. Isso é cascata, gente, é projeto, é PMO, não é estratégia de produto. Tem muitas organizações que tratam uma estratégia de produto como um grande roadmap e coloca para o PM assim, olha, se até dezembro cumprir tudo isso, batemos a nossa estratégia. Não é. Precisa ter roadmap dentro da estratégia? Claro que sim, senão a gente não sabe o caminho. Mas não é roadmap. Quando vira muito roadmap a nossa estratégia, a nossa pastelaria está maior do que a gente deveria ter, tá? A nossa pastelaria cresceu um pouquinho demais, está na hora da gente repensar. Não são novas features. Nossa, a nossa estratégia de produto é lançar uma inteligência artificial que faz preenchimento de anúncio. Legal, isso pode estar dentro de uma estratégia de produto, mas ela não é estratégia de produto, ela é uma feature, tá? Budget, né? Isso é muito na minha realidade, tá? O que vem de situações em que vem budget para mim, como, né, eu respondo por alguns PNLs, e daí vem alguns PNLs como se eu tivesse que chegar, a minha estratégia fosse atingir o PNL. Não, isso é o diretriz da organização, obviamente, eu tenho que construir o como para chegar neste budget, né, nesse faturamento, nessa receita, porém não é a minha estratégia de produto. Isso é objetivo organizacional, e as empresas confundem também, tá? E, último, mas a gente já falou isso bastante, não é missão nem visão da empresa de produto, porém, precisa estar conectado com a missão e visão da empresa de produto, porque senão a área de produto está muito desconectada, está muito... Se vocês estão fazendo coisas que não estão conversando com a visão e missão, está desconectado. Mas tudo que tem na minha squad precisa conversar com a missão? Não, mas a sua squad precisa conversar com a missão e com a visão. Tem uma diferença, uma sutil diferença. Se você está numa squad de plataforma, por exemplo, nem precisa ser plataforma, mas plataforma é o mais fácil de eu trazer agora para vocês. Nem tudo que você está fazendo conversa com a visão da empresa de produto de ser mobile first. Porque, às vezes, você está fazendo integração com web. Quer dizer que você tem que parar o que você está fazendo? Não. Mas não ter nada em nenhum quarter que converse com a visão de onde vocês querem chegar, da empresa quer chegar em alguns anos, né? 1 ano ou 3 anos, você precisa questionar a sua liderança e você precisa se questionar e entender se tem alguma coisa que a gente pode modificar aqui. Porque senão fica muito descolada da estratégia, e aí vem um monte de PM, às vezes fala para mim, eu me sinto descolado, eu acho que quando a gente apresenta, ninguém está olhando, porque as coisas que a gente lança da squad, ninguém faz festa, ninguém comemora. A gente vai ter que rever todas as prioridades da sua squad, porque realmente, se ninguém da empresa está prestando atenção, quer dizer porque está muito descolado de onde a empresa tem que ir. A gente tem que se criticar, tá? Acho que estamos acabando, mas OKRs e QRs, isso, toda vez que eu trago, e eu tinha falado com as gurias, esse slide não tinha, e agora passou a ter, porque realmente é uma dificuldade que a gente tem organizacional. Quem me segue no Instagram também, tem um vídeo que eu falo, a gente faz mal, a gente não sabe definir
OKRs e QRs no geral. A gente, produto, as nossas empresas, tá todo mundo aprendendo e batendo bem bastante a cabeça, tá? Mas eu quis trazer aqui também, dá para tirar uma fotinha, a gente pode conversar em outros momentos disso, alguns exemplos importantes e de bons e maus QRs. Então, o que eu evito e aconselho a evitar em QR? Entrega de projeto, coisas não muito numéricas, coisas muito amplas, tá? Quando a gente está falando em amplitude, é o objetivo da empresa, né? Quando a gente desce principalmente para os KRs, né, que são os Key Results, ou seja, os OKRs é onde a gente quer chegar, geralmente quarter ou semestral, ou seja, ele já precisa ter aterrissado um pouquinho, né, ou anual, desculpa, semestral ou anual, mas ele já precisa ter aterrissado um pouquinho daquela visão gigante, né, da visão de onde queremos chegar. Ou KRs é como a gente enxerga o nosso ano. KRs são os Key Results. Estratégia é KRs? Não, mas a estratégia conversa diretamente com QRs e OKRs, não com todos, mas deveria conversar com alguns sim, que a sua empresa determina. Então, aqui, ó, coisas legais. Aumentar a receita do produto X em X% no próximo ano, ou seja, você está olhando para onde você vai. É uma métrica, né, um OKR que junta mais de uma área. QR e OKR não é só Produtec. Por favor, não é. Tem empresas que gostam de colocar a gente. Não, tem que chamar comercial para jogo, tem que chamar marketing para jogo, tem que chamar atendimento para jogo. É uma métrica, é um objetivo organizacional. Beleza. Incrementar a base de clientes ativos, reduzir churn, aumentar a conversão de venda online. Legal, tem na conversão de venda online que a gente provavelmente tem mais papel. A gente, talvez marketing com tráfego pago. Mas nenhuma delas, vocês estão vendo, é restrita somente a uma squad em algum momento. É um trabalho conjunto. E isso é importante que a gente critique. Vocês vão chegar do outro lado na hora? Não, mas é importante que a gente critique. Atingir o índice de X na satisfação dos usuários com o aplicativo Y. Beleza. Aumentar em X a recorrência média dos usuários, reduzir o número de reclamações, reduzir o número de reclamações não atendidas, que aqui eu coloquei junto, mas pode ser separado. Ou seja, a gente ter mais direcional aonde a gente quer chegar, mesmo que seja satisfação. Porque, às vezes, em QRs e OKRs, existe uma resistência com satisfação do usuário. Mas, gente, às vezes, o objetivo da organização é retenção e satisfação do usuário. Como é que a gente consegue quantificar da melhor maneira possível, e aí depende da maturidade da empresa, o como quantificar. Nos outros, tá? Para a gente pensar em algumas coisas que podem melhorar. Aumentar a conversão com foco em redução de fricção na pré-compra. Redução de fricção na pré-compra. Pode muita coisa aqui, né? Tipo, aumentar a conversão com foco em redução de fricção. Legal, a gente vai rever o CRO, a gente vai rever o fluxo de contratação, a gente vai botar mais educacional. Qual que é o objetivo mesmo que a gente está querendo chegar aqui? Não tem nenhum número. Questionem também OKRs e QRs que vêm sem número nenhum na escrita. Porque geralmente, tem exceção para tudo nesse mundo, né, gente? Mas geralmente dificulta um pouco a empresa entender exatamente para onde ele quer chegar. Lembre-se que quando a gente fala de OKRs e QRs, a gente está falando de todas as áreas. Algumas são mais data-driven, algumas são menos data-driven. E a gente precisa entender que precisa todo mundo entender a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa. Aumentar a conversão de compradores mobile que realizam ao menos uma interação. De quanto para quanto? De que período? Só aumentar a conversão de compradores? E aí? Mas uma interação representa quanto nesse momento? Qual que é a nossa base? Não está dizendo. Lançar MVP que reduz o tempo de compra de X para Y. Gente, lançar MVP é produto, nossas entregas. Não deveria ser meta organizacional. Eles não deveriam estar acompanhando isso em fóruns estratégicos. É nossa cozinha. O MVP é nossa cozinha. E eu, particularmente, já participei de várias agendas estratégicas em que coloca uma entrega de produto, um MVP, uma cidade piloto, entrega do produto X até tal mês, como QR de liga, tá? QR de estratégia. E não é QR de estratégia. Isso é dentro da cozinha de produto. Otimizar e expandir a carteira de produtos. Para onde? Para quê? Pressupõe-se também, isso é importante,
que haja a definição dos OKRs e QRs já com uma orientação de dados. Não é que a gente define os OKRs e QRs e depois vai pensar nos dados que isso se reflete. Esse fluxo está complicado, porque daí definir o QR, começou a trabalhar. Se for pensar ainda nos dados, já é meio do quarter, você já não vai conseguir entregar o seu produto, porque você está pensando nos dados. Essa lição de casa é feita antes. Quando vem algo assim para mim, otimizar e expandir carteira de produtos, qual carteira de produtos é mais relevante? O que a gente quer expandir? Otimizar é uma palavra que cabe muita coisa dentro de otimizar. O que é otimizar? É reduzir tempo de compra, custo, até redução de custo pode ser otimizar um processo. Então, está muito amplo e nada numérico. Garantir a entrega de X produtos por mês. Gente, isso pode ser produto, pode ser comercial, mas é uma linha, né, de acompanhamento interno de entrega. Outra, como é que a gente vai garantir que engenharia entrega X produtos por mês? Isso se tem que garantir alguma coisa dentro da nossa cozinha, não é numa agenda estratégica da organização. Então, questione. E entregar novos processos de cadastro de novos clientes. Eu vou ser bem honesta para vocês, eu peguei isso aqui de exemplos reais que eu já vivi, tá? Então, quando eu pensei, eu falei, deixa eu olhar alguns materiais antigos, algumas coisas, e vou colocar os que eu considero mais bizarros dentro para ficar muito explícito. Mas, assim, não ter número, deixar muito restrito a produto, não ter uma dimensão, uma clareza de qual que é o produto, né? Produto, ou o projeto, ou o processo que a gente quer mexer. Não ser multidisciplinar, e não olhar muito para entreguinhas pequenas, são erros muito comuns que a gente, como organização, nem como produto, comete, tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Ufa! Acho que era isso, eu passei por slide, eu até perdi o tempo, mas acho que deu certinho. Não, tranquilo, perfeito. Eu não quis te interromper, porque tava, enfim, todo mundo adorando aqui o conteúdo, então achei melhor não interromper. A gente passou um Peço pouquinho desculpa, só. gente. Não, mas tranquilo, foi, nossa, perfeito. Todo mundo comentando aqui, dando várias indicações também de livro, podcast, muito bom a troca. Fico Obrigada, feliz. Rê. Gente, Obrigada a vamos fazer vocês. assim, então. A gente tem um link do slide, eu vou mandar aqui de novo no comentário, no chat. E aí o slide vocês podem ou mandar uma pergunta ou votar na pergunta que já está lá, que aí ajuda a gente a elencar quais são as dúvidas mais frequentes. E vamos para o intervalinho de 5 minutos, a gente volta e faz 15, 20 minutos de dúvida e vamos para o exercício. Pode ser, Rê? Fechadíssimo, gente. Guardo vocês. Tá, vou colocar aqui 5 minutos na tela, a gente volta já já, então.
25 minutinhos, estamos de volta. Rê, vou passando as perguntas aqui, vou pegar as que estão mais... Tem algumas que estão com bastante votação, 15 pessoas, 11 pessoas votaram nas perguntas, então eu vou passar pelas perguntas aqui, tem bastante coisa interessante, e se a gente não conseguir passar, a Rê até comentou, depois a gente pode responder pelo LinkedIn ou pelo Insta, né, Rê, se quiser Sim. comentar. Não, a gente pega todas, para garantir que todas as respostas serão feitas, eu pego, depois passo, aí eu mando pelo link, pelo Instagram, ou eu mando para as gurias também, elas mandam nos canais que tem com vocês, para garantir que todo mundo tenha a pergunta respondida, tá? Perfeito, então acho que a gente pode ir até umas 11h05, né, para não atrasar muito, e aí o que ficar de pergunta a gente responde depois. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Como fazer uma apresentação mais sexy de um produto que é de plataforma e técnico? Essa pergunta é bem interessante, né? Quem trabalha em squad que é de dados ou produto que é estruturante, né? Como que a gente apresenta sem mostrar lá uma arquitetura back-end? Exato. É bem legal essa pergunta e eu acho que ela é bem válida porque tem muitas squads que vivem disso. Existem várias respostas, a gente vai ter que analisar caso a caso, obviamente. Mas como que eu faço, principalmente quando eu trabalhava como GPM de uma tribo de plataforma, tá? O que você está fazendo impacta em algum lugar. Estou pensando assim, a gente estava fazendo uma melhoria da integração de anúncios, na rapidez de anúncios para entrar no portal lá da OLX, tá? Isso é um caso real. Como que a gente pode fazer? Trazendo qual que é a melhoria na experiência. E às vezes não vai ter um mock-up, gente. Eu falei mock-up, coisa sexy e tal, mas às vezes é uma frase. Fala assim, olha, sabia que hoje no portal, né, pegando esse exemplo, o Core Web Vitals está em tanto, ou seja, demora para carregar. E aí, pensando quanto mais sexy ou não, dá para fazer lá um mock-upzinho da lentidão de carregamento. Fala assim, olha, com essa função, né, a gente melhorando isso, aí pode botar um Technicase um pouquinho também. Cada squad tem sua verdade, né? A gente chega e a gente melhora isso bastante nessa experiência. Então, eu vejo que uma das dificuldades de squad de plataforma e de enablers de plataforma, né, é linkar para a organização qual que é a melhoria real que ela está trazendo na ponta. Existe uma melhoria, mesmo que indireta, ela existe. Se ela não existir, aí for muito também melhoria, migração de algum sistema, né, que às vezes não tem direta correlação, às vezes é uma evolução tecnológica. Aí é difícil fazer uma apresentação sexy também, e vai ser outras agendas que vocês vão discutir isso. Vai ser com engenharia, redução de custo, né, que geralmente tem uma redução de custo, mas quando você está impactando alguma coisa, você precisa, como PM, fazer esse exercício. Por que eu estou buscando esse produto, essa melhoria? Porque impacta ali no portal, porque impacta ali na usabilidade, no onboarding, no atendimento, e vender isso num slide que não precisa ter desenhinhos, às vezes não dá, mas a frasezinha de que, olha, hoje demora 5 segundos para carregar e impacta tanto no nosso SEO, sabia? Com isso aqui vai melhorar a XPTO. Essa é uma das soluções que eu vejo. Perfeito, Rê. Próxima pergunta, eu até compartilhei aqui a tela. Isso acontece bastante, até eu votei nessa pergunta também. Quando a demanda é top-down, diretoria, sem pesquisa, sem dados, o PM precisa acatar. Sem chance de argumento, alguma dica? Como que o PM tem que rebater? Como que acontece? Gente, eu vivo isso também, acho que todos aqui. Acho que quem não viver aqui, levanta a mãozinha, tá? Porque eu vou querer conversar com essa pessoa depois. Onde é a estratégia que eu vejo disso, tá? Entender quais são as nossas guerras. Existem guerras que estão perdendo, que a gente vai perder. E tudo bem, acho que é sobre trabalhar numa empresa de gente adulta, tá? A gente perde estratégias, tem diretrizes que vêm do board, do C-level, que cai no diretor de produto, e é isso aí mesmo, a gente vai ter que fazer. Eu passo por isso. Então, qual que é o termômetro que eu vejo para vocês? Não necessariamente rebater esse pastel, tá? Mas entender se você está só fritando pastel. Se você estiver só fritando pastel do começo, meio e fim, precisa sentar e conversar. Tá? Se você fritou esse pastel, mesmo que te doa como produteira, você chore no banheiro, assim, você fique muito chateado, entrega esse pastel.
E porque tem uma coisa que eu falo dos meus PMs também, gente, que é importante. Quanto antes a gente entregar esse pastel, antes a gente vai conseguir pensar em coisas boas. Se a gente ficar batendo, né, em coisas que a gente realmente quer fazer, se a gente ficar batendo a cabeça, tentando relutar esse pastel, a empresa já decidiu que esse pastel a gente vai fritar. A gente vai gastar energia à toa. Então, vamos fazer da melhor forma e da maneira mais simples possível, entregar e olhar para as coisas que a gente quer realmente fazer do nosso produto. Agora, se essa situação for um percentual altíssimo da sua vida, aí você precisa sentar com o seu líder e fazer algumas reflexões e enfim, né? E pensar em ele também não está fazendo o trabalho dele como produto se 100% é pastel. E aí vocês têm que pensar se faz sentido até para você estar nessa organização, tá? É algo de reflexão mesmo para a gente como produto. Então, escolham as suas guerras. Eu acho importante isso. Perfeito. Até comentando, acho que quem está talvez entrando na área não entende quando a gente fala de pastel, né? Queria mais comentar a gente fala de fritando pastel, assim, tirando o pedido toda hora, vem alguém e fala assim, tem uma feature aí, coloca aí pra gente, como se fosse um pastel que você faz ali frito em 10 minutos. Exato. Eu acho que a gente fala fritando pastel é isso, né? De receber pedido e fazer, só ficar tirando pedido. Tem algo, desculpa, Mai, a Thaís Rigolon falou uma coisa importante que eu havia esquecido. Escolha as nossas guerras, legal e tal. Como é que a gente vai, quando a gente entende que vale rebater, ou quando a gente vê que o percentual está muito alto de demandas, tirando o pedido mesmo? Números, gente. Números sempre são muito importantes. Às vezes a empresa está aberta para receber esse questionamento de números, às vezes não. Mas o quanto mais a gente embasa o nosso questionamento dessa prioridade em números, por isso é tão importante engenharia, dados e produto. Quanto mais a gente tem esse embasamento, mais fácil é da gente chegar do outro. E daí, quando a gente fala de números, é realmente isso. Prioridades, reclamações, custos, receita, usabilidade, conseguir trazer esses números. Mas por que eu digo isso que é um segundo passo? Porque, às vezes, mesmo que algumas coisas, mesmo que a gente traga os números, a empresa já decidiu. E a gente ficar sofrendo no leite derramado só atrasa a gente fazer coisas legais mais à frente, entendeu? Mas é importante bastante. Obrigada, Thaís, por ter me lembrado. Bom, vamos lá, então. A gente tem outra. Como começar a usar, por exemplo, o Full Potential em empresas que não usam esses padrões? Como liderança, como você gostaria que levassem algo assim até você? Sem dúvida, trazer para mim, assim, Full Potential não nasceu da minha cabeça à toa, né, em algum momento, eu não vou lembrar em qual momento, ou alguém me pediu, ou eu falei, cara, eu sou uma pessoa extremamente visual, tá, eu preciso realmente fazer slidezinhos, eu tive que começar a contar a história de começo, meio e fim da minha squad, e depois de algum produto importante, então... Acho que sim, se a sua empresa não trabalha com esse tipo, pensa na sua squad, faz esse exercício, chama seu GPM, chama seu diretor aí, dependendo, né, de a sua liderança direta, e passa com essa pessoa o começo, meio e fim da sua squad. Ela vai ter alguns questionamentos, mas vai estruturar muito na cabeça dela. E talvez ela comece a ver que essa é uma visão melhor de ver o começo, meio e fim de todas as squads. Ou ela vai chegar e dar o toque dela também, vai falar, olha, isso aqui é legal para mim, mas isso aqui é too much, porque eu dei o exemplo que eu trabalho para vocês, né? Mas ele é adequável à quadra liderança. Então, acho que sim, esse é o tipo de coisa que vale a iniciativa do PM, tá? De construir e chamar a liderança para conversar, sem dúvida. Legal. Então, sobre estratégia de produto, você tem algum case que vocês construíram estratégia de produto junto com as áreas de negócio? E como foi? Muitos. Vou trazer de uma squad específica que cuida de um nome que o comercial adora, que chama Leads, né? Falou de leads, o comercial adora, e a squad cuida da estratégia de geração de leads. E a gente bateu muito a cabeça no começo de ter isso muito separado, porque a gente cuidava de uma stack, então inicialmente essa squad ela era extremamente de plataforma, ela cuidava da stack de leads, mas com o tempo, lembra que eu falei que vai mudando a estratégia, né? Foi ampliando a visão dessa squad, e esse começou a ser responsável em alguns momentos pela geração, pela conversão, pela melhor distribuição. Ela ampliou bastante esse papel dela. E aí teve que chamar comercial para jogo, porque se a gente fala de ampliação de leads, ou seja, de multiplicação, né, que é uma palavrinha que eu não gosto muito de usar, mas que a gente usa ali, sem o comercial, a gente ia ter bastante rejeição do mercado. Então, a gente teve... Como que foi isso? O PM com o gerente comercial, eles têm
tinham na época de criação disso, né, desses principais produtos, reuniões quase que semanais. Até hoje eles têm uma rotina. Tem um grupo em que está eu, o diretor comercial e os gestores de produto dessa squad e do comercial, em que a gente discute passo a passo. O que eu posso dizer para vocês? É uma relação viva, tá? Que tem conflitos, que bate cabeça, que dá top-down, que daí volta e vamos conversar. Ela não é algo que você faz uma vez só e resolve, tá? Vocês precisam manter o relacionamento com o time comercial vivo na definição e na definição, mas principalmente na manutenção dessa estratégia. Senão eles vêm falando que eles não lembram que conversaram com a gente disso, que esse produto lançou e eles não sabiam. A gente precisa estar bem próximo. Legal, então vamos para uma última pergunta e aí a gente pode partir para o exercício. Deixa eu ver aqui. O que daria de dica para um PM de startup que está iniciando na área de produto? A empresa tem pouco mais de 2 anos e apenas eu, como time de produto, helper. Nossa, te dar um abraço, sinta-se abraçada, porque sim, você Muita energia positiva. Exato, mandar bastante energia. O que eu vou te dar de dica? Você está aprendendo pra caramba. O que fazer e o que não fazer, como você quer e como você não quer ser, que é a gestão de produto, né, de estratégica, você está tendo contato direto com estratégia, porque quando as empresas são mais estruturais, o PM chega para mim e fala assim, nossa, não consigo saber de onde vem essa estratégia. Nossa, mas por que decidiram isso? Você está de camarote vendo as coisas se transformarem. Então, eu acho que num primeiro momento ressignifique isso que você está vivendo. Não é algo ruim, é algo em que você está uma esponja e você está aprendendo pra caramba. O segundo lado, que daí é onde a gente aterrissa um pouco para a vida real, você está tendo a chance de começar do zero, algo que pode ser estruturado. Então, estruture desde o começo, traga dados para jogo, tente colocar processos, provavelmente você vai ser engolida, tá? Você vai tentar colocar processos e vai ser engolida. Legal, 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez, uma parte do teu processo vai começar. E aí, daqui 1 ano, sei lá, 6 meses, 4 meses, você vai começar a contratar pessoas e você já evangeliza essas pessoas com algumas coisas que você acha que faz sentido. É um processo de longo prazo, não vai ser do dia para a noite que a sua empresa vai estar organizada. Mas se tem alguém que conseguiria organizar, é você que está participando desde o começo. Então, você vai ser engolida por essa onda, fato, mas tenta... eu vi aqui, registra tudo, documenta tudo e faz entenda que é uma chance que você tem de construir algo legal. E vai aprendendo, guria, tá? Momento esponja agora, não é a hora de se questionar se está no lugar certo ou não, tá na hora de aprender mesmo.